Sagradas Escrituras. Spurgeon dizia, Charles Haddon Spurgeon, ele dizia assim: como vocês podem, pastores, pregar uma doutrina tão linda e essa doutrina ser chata na sua boca e aos ouvidos de quem ouve? Aí eu falo, Spurgeon, mas você é Spurgeon, né? Você é outro nível. A gente é ser humano normal, o Spurgeon não era normal. Então, Spurgeon pregava doutrinas e o povo se maravilhava. Mas também o contexto dele era diferente do nosso e ele era outro. Eu acho que faz toda a diferença. Mas eu espero não ser chato aqui com você nesta manhã. E se porventura eu for um pouco chato, você intercede por mim e para que a gente cresça juntos nesse assunto tão importante das Sagradas Escrituras. Pastor, eu não tenho nem filho pequeno, por que eu vou aprender sobre isso? Bom, você pode não ter filho pequeno, ou o seu filho já pode estar grande, mas sempre a gente pode ajudar alguém que está num cenário assim, né? Você entender nunca é demais. Então, para começar, eu queria que você abrisse em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Primeira Pedro 2, versículos 9 e 10. Acharam? Isso. O texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você tem um terreno, você é o proprietário. Se você tem uma casa, você é proprietário. Se você tem um carro, você é o proprietário dele. Ser proprietário é ser dono. Olha o que a Bíblia está dizendo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. A minha temática aqui, irmãos, é batismo, a assinatura da aliança de Deus. Batismo, a assinatura da aliança de Deus. Vocês sabem bem que Deus tem um povo. Este povo de Deus compõe todos aqueles que já viveram e já morreram e agora estão com o Senhor. Compõe todos aqueles que vivem, são salvos em Cristo, estão espalhados aqui no Alto Caparó, Minas, Brasil, mundo. Todo o povo de Deus, e compõe aqueles que ainda não nasceram, mas se Cristo não voltar, nascerão, viverão e depois estarão na glória. Deus tem um povo. Nós somos chamados de igreja, este povo de Deus espalhado pela face da terra. Agora o que é interessante é que este povo tem uma marca. Este povo de Deus, ele é marcado. Pastor, e qual é a marca do povo de Deus? O que nos distingue do ímpio é a fé. O povo de Deus vive pela fé. Nós não somos como os ímpios, que vivem sem fé, ou pelo menos sem a fé salvadora. Porque, como diz João Calvino, todos nós temos a semente da religião, ou o senso do divino. Sabia que todo mundo tem a fé embutida nele? Todo mundo tem. Agora, razão que eu te explico para argumentar em favor disso, é que você pode ir numa tribo. Chega numa tribo que nunca conheceu o homem branco. Pode chegar lá. Aquela tribo que nunca assistiu televisão, nunca tem um livro, nunca teve a cultura nossa, essa tribo acredita em algo. Pode chegar lá. Eles vão ter rituais, eles vão ter crenças, sem nunca ter contato com o restante da humanidade. Mas eles têm. Por que tem? Se ninguém falou para eles, se ninguém pregou para eles, por que eles acreditam? Calvino disse,
nós temos a semente do divino, o senso do divino dentro de nós. Então todo mundo crê, verdade. O que nós precisamos então? Romanos 10 diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então, o que eu preciso? Eu preciso é da fé salvadora. Toda a humanidade tem fé, mas só os filhos de Deus têm fé salvadora em Cristo. Consegue compreender? Todo mundo crê em alguma coisa. Tem gente que crê no dinheiro, tem gente que crê em si, tem gente que crê na casa, no bem, em um punhado de coisa. Fé. Mas o cristão não tem fé na fé. O cristão tem fé em Deus. A fé salvadora que vem, emana da palavra dele. Pois é. O ser humano é um homem incuravelmente religioso. Incuravelmente religioso. Por isso que alguém escreveu assim: você pode encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, você pode encontrar uma cidade sem moeda, você pode encontrar uma cidade sem cultura, mas jamais vai encontrar um povo sem um Deus, sem oração, sem ritos e sacrifício. Deus aqui está entre aspas. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem acreditar em Deus, mas na verdade acreditam num ente poderoso que colocaram o nome nesse ente de Deus, porque não conhecem a Deus de verdade. Para eu dizer, pastor, a minha fé está firmada em Deus, eu preciso conhecer esse Deus. É como se você for chamado pelo tribunal, um juiz convocar você para você ser testemunha. E aí eu chego lá e digo, o juiz me pergunta, mas você conhece a pessoa da qual você está sendo testemunha? Não, não conheço, nunca vi. Mas por que você está aqui testemunhando sobre alguém que você não conhece, uma situação que você não viu? Eu vim testemunhar. Então não faz sentido, verdade? É a mesma coisa sobre Deus. Para ter fé em Deus, eu preciso conhecer quem é Deus e o seu caráter. Do contrário, eu acredito num ser que eu chamo de Deus, mas que pode não ser o Deus da Bíblia. Bom, quando eu digo isso aqui, irmãos, eu estou dizendo para você que o batismo é a assinatura de Deus no povo dele, de que este povo pertence a ele. O batismo. Eu vou tentar ilustrar dizendo para você o seguinte. Eu vou contar sobre o que aconteceu comigo para você entender. O Ravi nasceu no dia 17 de agosto. Ele nasceu dia 17, no dia seguinte, dia 18, eu estava em Manhuaçu, já fui ao cartório, hoje o hospital já te dá uma certidão, é só levar no cartório, não paga nada, é gratuito. Só levar aquela certidão, você registra a criança. No dia 18, de manhã, fui no cartório e registrei. Quando registrei, colocaram o nome do Ravi, meu e o da Clícia, dizendo que eu sou o pai e a Clícia é a mãe. Agora eu pergunto para vocês, se eu não fosse ao cartório, até hoje, e não tivesse registrado o Ravi, ele deixaria de ser meu filho? Então concorda comigo que não é o registro que tornou o Ravi meu filho? O registro apenas foi um sinal, uma confirmação de que ele é meu filho. Mas ele já era meu filho, antes de eu registrá-lo. O batismo, da mesma forma, o batismo é um sinal que aponta para o fato de que eu sou filho de Deus. Mas eu já era filho antes de ser batizado. Razão que a gente defende categoricamente que o batismo não salva. Agora, por que sou salvo? O batismo. Eu posso passar pela vida sem ser batizado e ser salvo. Porque é como o documento do cartório. Se eu não registrasse o meu filho, ele continua sendo filho. Embora não houvesse o registro. Pois é, mesmo que você não receba o batismo, isso não faz de você um não filho. Agora, se você pode registrar, se você pode ser batizado, por que não fazer? Correto? Por que não fazer? Tendo dito isso aqui, irmãos, eu
queria dizer para você, pastor, qual que é a prova que eu sou filho de Deus? Por que o senhor tem tanta certeza? É por aquilo que eu comecei a dizer a vocês, por fé. O batismo envolve fé. Quando eu apresento o meu filho, eu estou dizendo, pai, eu não tenho condições de educar o meu filho no teu caminho plenamente, suficientemente. Eu não tenho talentos, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade para isso. Então ele é teu pela fé. Eu creio que o Senhor é pai dele também. Eu creio que o Senhor salva a ele também. Eu creio que ele é meu filho, mas ele é teu filho também. Então o batismo envolve fé. Pastor, por que um pai apresenta um filho? Por fé. Agora, o pai que não tem fé não consegue trazer o filho. Não consegue. Por isso que esta é uma doutrina tão difícil de ser, muitas vezes, aceita. Porque envolve fé, fé na aliança, fé no pacto, fé em Deus. Se eu não tiver fé em Deus, eu não consigo apresentar o meu filho ao batismo. Pois é. Eu trouxe para vocês aqui alguns significados do batismo. Escute o primeiro. O batismo significa e sela a nossa participação na aliança de Deus, no seu pacto. Na quarta passada eu falei sobre pacto. Eu disse na quarta passada que se você não acredita em pacto, não dá para você dizer que você acredita na Bíblia. Porque a Bíblia tem um antigo pacto, o Antigo Testamento, e um novo pacto, o Novo Testamento. Então, Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança. Fora dela, não há relacionamento de Deus com o seu povo. É por meio da aliança. Pois é. Então, o batismo sela que a gente está participando desta aliança, deste pacto. Segundo, o batismo significa que nós pertencemos ao Senhor. Você é batizado? Sou. O que você está apontando para isso? Você está dizendo, Deus é meu Pai. Eu tenho fé nele e ele tem uma aliança comigo. É como um rapaz que torce, por exemplo, para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense, ele gosta de usar a camisa. Quando ele usa a camisa, ele está dizendo o seguinte, olha gente, o meu time é este, seja Flamengo, seja Vasco. A camisa aponta para o time, o batismo aponta para quem é o seu Deus. Quando eu sou batizado, eu digo, gente, meu Deus é o Rei do Universo. E o Rei do Universo, que tem uma aliança comigo, tem uma aliança com a minha geração, com meu filho, com meu neto, com a minha descendência. Fruto da promessa lá em Abraão, carimbada com Pedro em Atos capítulo 2, olha, para vós é a promessa, para vós e vossos filhos, e para todos quantos o Senhor chamar. Então, quando eu apresento meu filho, eu estou dizendo, lá em Abraão começou a nossa aliança, e a nossa aliança se perpetua, e vai para a minha descendência. Pois é. O batismo, terceiro, é um meio de graça. O batismo é um meio de graça. Não é apenas uma cerimônia, consegue entender? Diferentemente do que os nossos irmãos, talvez assembleanos, batistas, podem acreditar, que a ceia, né, é só um memorial. Não é. A ceia é um meio de graça. E o batismo também é um meio de graça. Precisamos entender isso aqui. Agora escute aqui. O que não é batismo, pastor? O senhor falou um pouquinho do que o batismo significa. O que não é? Número 1. Não é um atestado de salvação. Eu disse na quarta-feira que eu fui batizado com a água do Rio Jordão. E eu fiquei tirando onda muito tempo com isso. Muito tempo. E o pastor que me batizou... Lembra, Samuel, quem era o pastor lá antes do Ronégio, na segunda? Sérgio, né? Sérgio. E eu fui batizado por ele. Na quarta eu não tinha lembrado o nome dele. E aí foram alguém lá em Israel, trouxeram um pouco de água do Rio Jordão, e eu entrei de gaiato na história. Foram batizar, acho que a filha do Sérgio, não sei, alguma coisa nesse sentido, e eu entrei de gaiato. E aí, por muito tempo, eu falava assim, eu fui batizado com a água do Rio Jordão, a água do Rio Jordão, achando que isso é virtude. Tanto é que eu era diácono, na segunda igreja, pastor meu era reverendo Santiago, e o Santiago tinha um batismo infantil no dia, ele falou assim, Alexandre, pega água. Sabe o que eu disse? Qual é a água que usa para o batismo? Porque na minha cabeça, a água tinha que ser diferente. Tinha que ser sei lá o que era na minha cabeça.
Mas não podia ser água da torneira. O Santiago falou, meu filho, vai lá, abre a torneira, enche a bacia e traz. Para mim foi um choque na mente, um choque. Por quê? Pastor, então não é uma água, é uma água comum. É água comum porque não contém poder na água. Assim como a ceia, nós comemos o pão, não contém poder no pão. A gente bebe o cálice, não contém poder no cálice. Pastor, poder está em quem? Em Cristo e Cristo somente. Por isso que a água ela pode ser da torneira. Por isso que não importa se jogaram um tiquinho na minha cabeça ou se me mergulharam. Não importa. Porque se água importasse, irmão, nós não iríamos sair do mar. Vão ficar lá até Cristo voltar. Cabeça tampada até aqui, né? Então, escute-me, a gente aceita o batismo por imersão, nós aceitaríamos, embora isso não é comum, até por efusão. Efusão é você pega, por exemplo, tem um grupo de pessoas e joga água. Isso é por efusão. Não é uma prática que acontece, pelo menos no meu conhecimento. Não é. Mas poderia ser, não tem problema. E o batismo por aspersão que é o nosso. Nós aceitamos esses batismos, agora nós não praticamos. Como, por exemplo, uma pessoa lá em Carangola falou, pastor, eu queria ser batizada, mas eu queria ser batizada no rio. Tem problema? Disse, nenhum. O senhor faz? Eu disse, não posso. Consegue compreender? Tem problema? Nenhum. O senhor faz? Não posso. E ela retrucou. Qual a razão? Eu disse, é uma questão de que eu sou um pastor presbiteriano. Nós adotamos a prática do batismo por aspersão. Então, seria da minha parte ir contra a igreja, eu adotar um outro método, mesmo que esse método não seja antibíblico, correto? Porque também, se eu abro exceção para um, daqui a pouco fica assim, a gosto do cliente, né? Concorda? Fica igual ao supermercado. O que você quer? Batismo por quê? Efusão? Aspersão? E a gente adotou. A igreja presbiteriana adota a aspersão. Porque a igreja entende que não é a forma, não é o conteúdo, mas é a presença de Deus que faz toda a diferença. Por isso que eu estou dizendo para você, não é um atestado de salvação e também, segundo, não é um meio de salvação. Não é um meio de salvação. Tem que ser batizado para você chegar à salvação. Bobagem. Não é. Terceiro, não é essencial a salvação. Acredita nisso? Que tem um monte de gente não batizado que é salvo. Claro que é. Eu te dou um exemplo que é clássico, o ladrão da cruz, que você ia citar, né? O ladrão, Jesus falou para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, procura uma igreja, chama um pastor, seja batizado e depois nós vamos para a glória. Não disse. Tem gente salva não batizada. Tem gente batizada que não é salva. Pastor, mas eu vou trazer o meu filho e batizar o meu filho. E se ele desviar? Irmãos, não é uma opção. Isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você não pode dar uma opção para o seu filho escolher entre Deus ou inferno. Não tem opção. Filho, eu trago você para o batismo porque você não tem outra opção. Você é de Deus e de Deus somente. Ah, pastor, mas e se ele crescer e desviar? Irmão, eu já batizei um monte de adulto que desviou. Um monte de adulto que eu acho que chegou aqui já desviado, eu acho. Hã? Ainda bem que nós não sabemos. Eu já batizei um monte de adulto desviado, ou desviou depois, sei lá o que aconteceu. Mas eu trago o meu filho porque eu tenho fé. Eu tenho fé. E eu digo, Deus, o Senhor é pai dele. E o meu filho não tem outra opção. Eu escolho para ele as vacinas, eu escolho para ele os remédios, eu escolho para ele a roupinha que ele vai usar, eu escolho para ele a fralda que vou trocar, eu escolho para ele, e eu também falo para ele, meu filho, você não tem outra opção a não ser Deus, você vai andar pelo caminho de Deus, enquanto você estiver debaixo da minha tutela, eu cuido de você, mas quando você crescer, você vai ser de Deus, e vai andar para Deus, e vai servir a Deus, e vai morrer nos braços de Deus, você só tem uma opção. Agora eu não entendo os crentes. Os crentes colocam opção para os filhos. Pastor, não vou trazer ele não, porque vai que ele cresce e ele não quer Deus. Cara, sabe o que você está dizendo?
Você está dizendo o seguinte: meu filho pode escolher servir a Satanás. Eu não me importo com isso. Irmão, você tem que se importar, seu filho não pode escolher. Seu filho é de Deus, não há outra alternativa, ele é de Deus. A sua geração é de Deus, não há outra alternativa. Eles são de Deus, pois é. Tem base, pastor, bíblica para o batismo? Tem base bíblica? Tem base bíblica para o batismo infantil? Eu tenho que te responder. Explícita, não. Não há um texto na Bíblia no Novo Testamento, que diga: vá e batize o seu filho, por exemplo. Explicitamente não, mas há implicitamente. Quando eu digo implícito, eu estou dizendo que é uma questão de interpretação. A circuncisão era o 8º dia. O batismo é a continuação da aliança da circuncisão. Se lá uma criança era circuncidada ao 8º dia, que também não podia escolher, que também não tinha fé, era o pai que tinha, por que o batismo ia ser diferente e a Bíblia não ia dizer para nós? Não é verdade? Tem base para afirmar o batismo infantil? Explicitamente não tem, mas também não tem uma base explícita que nega. Não tem uma que diga vai, faça, mas também não tem uma que diga não vai, não faça. Consegue compreender? Aí eu trouxe para vocês algumas interpretações que a gente pode tirar para o batismo infantil. Primeiro, escute, o próprio Jesus afirmou que às crianças pertence o seu reino. Lucas 18:16, deixai vir a mim os pequeninos e não as embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo uma coisa importante para a gente: a criança no reino tem o seu lugar e ela é amada. Segundo, Pedro confirmou para nós em Atos capítulo 2, que aquela aliança de Abraão, Gênesis 17, ela aconteceu ali e ela se estenderia para a geração. Atos 2:39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Lá em Atos 2, nós éramos esses que estavam longe. Hoje nós somos esses filhos, em Cristo Jesus. Terceiro, o apóstolo Paulo reconheceu a posição dos filhos como santos. Ele diz assim, 1 Coríntios 7,14, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Doutra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Santos é separado. Paulo está dizendo o seguinte: se tem uma mãe crente ou um pai crente, os filhos são separados. 4. Há exemplos implícitos na Bíblia da prática do batismo infantil. Por exemplo, a Bíblia diz que sobre Lídia, que o Senhor abriu o seu coração para crer, e logo ela foi batizada, ela e a sua casa. Pastor, mas se havia criança na casa de Lídia? A gente não sabe. Eu não posso afirmar. Mas é interessante que, será que na casa de Lídia, na casa de Cornélio, não havia uma criança? Segundo, o carcereiro de Filipos, diz a Bíblia que ele perguntou: o que eu tenho que fazer para Paulo e Silas para ser salvo? Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele creu, foi ele batizado, e diz a Bíblia, e todos os seus. Se ele tivesse só a esposa, talvez a Bíblia diria, foi ele batizado e a sua esposa. Mas a Bíblia diz, foi ele batizado e todos os seus. Será que não havia uma criança ali? Quinto, os pais da igreja testificaram que esta prática acontecia desde a igreja primitiva de Atos. Por exemplo, 9 dos 12 pais da igreja, os pais da igreja são aqueles depois da Bíblia, depois de Apocalipse, né? Onde a história não é mais registrada
como inspirada. Por exemplo, homens como Justino Martim, Irineu, Orígenes, Agostinho de Hipona. Agostinho, por exemplo, escreveu que não havia no tempo dele nenhum registro de que a igreja não tivesse deixado de praticar o batismo infantil. Ele disse: até onde eu li e conheci, a igreja sempre praticou o batismo infantil. Pois é. Pastor, tem objeções? Ah, tem. Eu vou citar algumas objeções e vou tentar retrucá-las. Primeira objeção: não existe, pastor, mandamento para eu batizar criança. Eu diria para você que nem é necessário também. Não existe nenhum mandamento bíblico explícito para eu batizar. Mas os filhos sempre fizeram parte da aliança. É só uma questão de raciocínio lógico. A criança, ao 8º dia, era circuncidada. No Novo Testamento, a Bíblia diz que agora o batismo com água é o sinal que antes era o corte. Nós vivemos numa época muito boa, que nem cortagem precisa, né? Eu li Êxodo capítulo 4, quando Deus falou com Moisés: eu vou te matar. Aí Zípora pega uma pedra e vai lá e corta o prepúcio do seu filho. Eu sinto dor só de ler o texto. Eu sinto. Aí cortou o filho, aí Deus falou: então não vou matar mais não. Deus falou: vou te matar. A Zípora pega e circuncida o filho. Deus falou: agora não mato mais. Êxodo 4. Irmãos, não existe mandamento para batizar. Explicitamente não, mas implicitamente é só uma questão lógica. Segundo, escute esse aqui, esse é o argumento que eu mais escuto daqueles que não concordam. As crianças não preenchem a condição necessária: arrependimento e fé. E vão usar para defender esta tese Marcos 16:16. Marcos 16:16 diz que nós precisamos, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, deixa o texto na tela. Quem não crê, quem porém não crer, será condenado. Escute-me, o Ravi não crê. Pastor, por que o senhor o batiza? Esse texto não é endereçado para criança, é só você ler o contexto. Marcos 16:16 está falando de adultos. Adultos, sim. Precisam de se arrepender e crer para serem batizados. Esse texto não está se referindo à criança. Tá, pastor? Agora escute então. Como é que você me explica a parte B do verso? Porque a parte B diz: quem, porém, não crer, será condenado. Sabe o que você está dizendo? Se você acredita que esse texto é para criança, você está dizendo o seguinte: meu filho não crê, pastor. Não. Então ele está condenado, né? Já pensou nisso? Porque o texto está dizendo que quem não crê está condenado. Então, se o seu filho morrer com 1 ano, e aí? Se você está usando o texto, conforme você está querendo, vamos usar, ué. É muito pior. Não é verdade? O texto está falando de adultos. O adulto que não crê, a fé é necessária para o batismo do adulto. Mas para a criança, a fé dos seus pais é suficiente. Pronto. Terceiro, o batismo das crianças inconscientes é uma violação da sua liberdade de escolha pessoal. Eu já escutei isso, rapaz. Pastor, se eu trazer... Estou citando o Ravi aqui, desculpa usar... É só para você entender, pode ser o seu filho pequeno. O senhor traz o Ravi, o senhor está violando a liberdade dele. Engraçado, eu acho uma incoerência. Um pai não pergunta para o filho se o filho quer ser vacinado. O pai não pergunta para o filho se você quer fazer o teste do pezinho. Você leva, né? Você vacina, né? Ele está com dorzinha de barriga, você não pergunta para ele, você quer um remedinho na boquinha? Você não pergunta, você dá. Ou seja, não estaria você violando também a consciência do seu filho? Você está dando uma vacina sem ele pedir, não é uma violação? Você está trocando a roupinha dele sem ele pedir, não é uma violação?
Ah, não é não, pastor, é só o batismo que é. Aham, vai conversar com outro. Nosso filho não tem outra opção, irmãos. Eu escolho para ele. Enquanto ele não puder escolher, eu escolho para ele roupa, eu escolho remédio, eu escolho. E eu escolho a fé que o meu filho vai seguir, porque meu filho não tem outra opção. Ele é filho da promessa. Se ele morrer com 1 aninho, morre em paz. Eu tenho certeza que eu encontrarei ele no céu, porque a aliança vai para a minha geração. Isso é consolador demais. Eu não sei por que a turma tem tanta dificuldade com isso. Eu não sei, porque Deus pensou na gente quando fez essa aliança. Vamos mais? Deixa eu ver qual que eu estou aqui. 4. Não há no Novo Testamento nenhum mandamento expresso para se batizar criança. Verdade, já até falei disso. Não há nenhum mandamento explícito, mas também não há nenhum mandamento que proíba. Claro. 5. O batismo não pode ser substituto da circuncisão, porque esta era apenas aplicada ao sexo masculino. Verdade. A circuncisão era só o homem que era circuncidado. A mulher, sendo criança, estava debaixo do seu pai. Se casada, estava debaixo do seu marido. O marido, ao ser circuncidado, a mulher estava dentro do pacote. Agora, Jesus valorizou as mulheres e estendeu o batismo a elas. O sinal chega a elas. Antes, chegava a elas também, mas não o corte. O sinal era só o homem, mas o pacto chegava às mulheres. Agora, o sinal da aliança chega também às mulheres. Ô pastor, então por que Jesus não foi batizado enquanto era criança? Já escutaram essa? Por que Jesus não foi batizado enquanto era criança? Ele não foi mesmo. Ele foi circuncidado. Jesus nasceu e ao 8º dia foi circuncidado. Por quê? Porque Jesus pegou exatamente a transição da antiga aliança para a nova aliança. É Jesus quem inaugura a nova aliança. Tanto é que ele participa das duas coisas. Quando criança ele é circuncidado, mas quando ele vai começar o ministério com 30 anos, ele é batizado por João Batista. De tal maneira que ele estava ensinando para a gente o seguinte: a partir de agora, a velha aliança é a circuncisão, a nova aliança é o batismo com água. Jesus cumpriu. Pastor, se o batismo é o sinal da recepção da criança na igreja, assim como os adultos, por que as crianças não participam da ceia? Por que elas podem ser batizadas, mas não participar da ceia? Bom, um dos argumentos que eu mais gosto é esse. É que o batismo depende da fé dos pais, mas participar da ceia depende de discernimento. Quando você vai num churrasco, você come carne, você é adulto. Você come feijoada, se tiver. Você come comida sustância. Mas e o seu filho? Seu filho bebe leite. Você não dá feijoada pro nenenzinho, ele bebe leite. O batismo é a entrada, é o leite. A ceia já é a feijoada. Já depende de discernimento, depende de entendimento. Por essa razão que a gente diz para as criancinhas: ficam com a gente, vocês estão no reino. Mas daqui a pouco, quando você discernir o pão e o cálice, você poderá comer e beber. Eu contei que muitas vezes os pais equivocadamente fazem isso. Pega um pedaço de pão, come, segura um pedacinho, toma, filho. Pega o cálice, bebe, deixa um tiquinho, vai aguar. Dizem, não água, irmão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai aguar, por causa disso não. Aliás, se o seu filho começar a perguntar, considere isso uma boa oportunidade. Por que eu não como, mãe? Por que só vocês que comem? Deus está abrindo as portas para você começar a explicar sobre a ceia do Senhor para ele. Ah, mas ele não entende. Quem é você para dizer que ele não entende? O seu papel é falar. Deixa que o Espírito Santo vai colocar no coraçãozinho dela ou dele as verdades eternas.
O Espírito Santo, se ele quiser falar, ele fala com uma criança de 2 anos. Se ele quiser, ele fala. Só para te ilustrar, Ronaldo Lidoro foi pregar uma vez, essa experiência é dele. Eu gosto dessa história. Dizer que foi pregar numa igreja, uma língua diferente. Ele fala português, a língua lá era a língua do povo, não sei qual. E aí chegou no culto, dizer que estava uma bagunça no culto, uma falação. E aí tem que ter intérprete. Intérprete não, tradutor. Tem que ter tradutor. Aí diz o Ronaldo Lidoro que foi lá, o tradutor bom passou mal na hora que ele foi pregar. Então chamaram o irmão da igreja lá que sabia mais ou menos traduzir, e veio o irmão da igreja. Diz o Ronaldo Lidoro que tinha que pregar assim, Deus, aí a pessoa traduzia. Ama, aí a pessoa traduzia. Tinha que ser palavra por palavra. Aí diz ele que enquanto estava pregando, ele pensava, ninguém está entendendo nada. Diz ele que enquanto estava pregando, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Diz ele com uma bagunça, um povo falando, e ele tentando comunicar alguma coisa. Diz ele que terminou o sermão e falou, gente, eu queria orar por vocês, se você entendeu que Cristo é seu Senhor e Salvador, diz ele que a igreja encheu na frente. Para ele foi um ensino que quem comunica as verdades eternas é o Espírito Santo. E ele comunica mesmo com o pregador calado. Isso para mim é magnífico, irmãos, porque não depende da gente, é Deus e Deus somente. Aí Ronaldo Lidoro diz que o dia que houve mais conversões na sua pregação foi o dia que ele não pregou e falou assim, ninguém está entendendo nada. E o Espírito de Deus para provar que é Ele que faz. Então você ensina o seu filho. Pastor, será que ele está entendendo? Ensine, deixe o Espírito Santo conduzir o resto. Ensine. Talvez, eu acho que é por aí. Conclusão. Um pai, irmãos, estava ensinando o seu filho de 7 anos de idade. História verídica, de um amigo pastor meu que me contou. E diz o pai que separou aquela semana ou semanas para falar sobre o inferno, para o filho de 7 anos. E o pai falava sobre o inferno, sobre a condenação eterna, sobre o diabo. O menino diz, papai, eu estou com medo. E se eu for para o inferno? Aí o pai diz, você não vai para o inferno, meu filho. Mas pai, como o senhor tem tanta certeza que eu não vou para o inferno? O pai poderia ter inúmeras respostas. Eu te crio na igreja, eu oro por você. Ô filho, tem uma punhada de gente que te ama, você lê a Bíblia comigo. Todas as respostas são legais, mas nenhuma suficiente. O pai olhou para o filho e disse, sabe por que eu tenho muita certeza, filho? Que você não vai para o inferno? Pela fé em Deus. Eu tenho fé que o meu Deus é o seu Deus. Eu tenho fé que Deus não me deu um filho para povoar inferno. Você não vai para lá. Sabe por que você não vai? Porque eu tenho fé que você não vai. Sabe por que a gente batiza os nossos filhos? Porque a gente tem fé. É fé em Deus, é fé na palavra, é fé no pacto, de que a nossa família é dele. Vamos ficar em pé?